Você sabe fazer uma dissertação? Escrever um bom texto dissertativo? Pois é, essa foi uma dificuldade que eu tive durante muito tempo e estou aqui para ensinar um passo a passo de como escreve a dissertação, depois de muitos anos estudando graduação, pós-graduação e também sendo professor por mais de uma década, trazer para você um passo a passo como se faz um bom texto dissertativo. E de quebra ainda vai ter uma dica valiosa para Enem vestibulares. Fica aqui comigo no vídeo. A dissertação é tanto um trabalho desenvolvido com início, desenvolvimento e conclusão, quanto um gênero do discurso racional usado pela filosofia e pelas ciências. Nós temos contato com esse modo de pensar usando argumentos que é próprio da dissertação na escola, conhecido como gênero dissertativo argumentativo. E, em grande medida, o maior contato que nós temos, pelo menos na vida escolar, é desenvolvendo redações. Não à toa, é muito comum associar a redação com o gênero discursivo argumentativo. Isso muda um pouco de figura quando a gente vai pensar e conceber a dissertação como um trabalho desenvolvido, não apenas numa redação de uma página ou duas páginas, mas quando é um trabalho mais robusto, tal como a gente conhece em artigos, em ensaios, em teses, em trabalhos de conclusão de curso, seja no ensino médio, seja em faculdades e pós-graduação, onde a dissertação ela tem outras características, ela é ampliada e aí passa a se desenvolver uma problemática que precisa ser exposta, apresentada com referenciais de leituras. Então essa é a primeira consideração para a gente pensar melhor sobre a dissertação. Em ambas as formas, o fracasso da dissertação reside em dois motivos. O primeiro é a falta de planejamento e o segundo é a falta de escopo ou de recorte em relação ao tema da dissertação. Quando não temos bem definido qual é o tema, qual é a problemática que nós queremos trabalhar, via de regra, a dissertação ela é construída com problemas quando ela consegue ser levada a cabo, quando nós conseguimos terminar uma dissertação. Então, esses são os dois motivos do fracasso da dissertação. Então, olhar para isso desde já nos ajuda e muito para que a gente não cometa esses erros e possa fazer um bom texto dissertativo, um bom trabalho de dissertação. Esse é mais um vídeo da série Como Ler e Como Estudar Melhor. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada, tem vídeos sensacionais que procuram ajudar você a ler e entender textos de maneira mais eficiente e também em fazer seminários, dissertação, como esse vídeo aqui. Afinal, do que se trata a dissertação? A dissertação se trata de uma demonstração e de uma argumentação. Eu gosto de usar um pleonasmo que eu falo que a dissertação demonstra argumentando e argumenta demonstrando. Ora, esse pleonasmo, essa redundância, é justamente para dar uma ênfase importante de que a demonstração precisa usar de argumentos e a argumentação ela precisa chegar numa conclusão que é uma demonstração. E eu penso que o modo escolar da escrita dissertativa, enfatizando argumentos, ela é justamente um preparo para o que depois nós vamos desenvolver no modo acadêmico científico, de um trabalho dissertativo propriamente dito. E essa passagem é muito importante, porque ela nos prepara para o registro argumentativo que é fundamental para sair do senso comum, sair da mera opinião e entrar numa discussão de ideias e de argumentações coerentes, para que a gente possa construir academicamente ou cientificamente um trabalho dissertativo propriamente dito. Preciso fazer uma dissertação. Como começar e sem surtar? A questão é que precisamos planejar. Se tivermos um planejamento e dedicarmos tempo necessário a cada uma das suas partes, a gente pode fazer com muito mais tranquilidade. Agora, sem planejar nada, a coisa vai ser sofrida. Como eu costumo dizer, é como querer fazer o carro pegar no tranco. Até vai, você até consegue fazer uma dissertação, só que ela vai ser muito mais difícil se a gente não planejar as suas etapas. Isso coloca pra gente que é fundamental ter método. Ou seja, método, que vem do grego, significa caminho. Eu preciso saber como eu passo da situação que eu estou, que eu fiz uma ou outra leitura, ou não fiz leitura alguma e só tenho tema,
ou o tema e o texto já foi me oferecido e eu preciso escrever uma dissertação, como é muito comum em processos seletivos, vestibulares, Enem, como que eu passo disso para um texto coerente, seja um texto de apenas uma página ou seja todo um trabalho com alguns capítulos. É preciso ter método. E o método aqui é um plano. Na verdade, são dois planos que ajudam muito a gente a elaborar o trabalho. Os dois planos são um plano de trabalho e um plano lógico do texto. Vamos então falar de cada um deles. Um plano de trabalho se trata de um planejamento das etapas que precisamos percorrer para chegar ao final com um bom texto dissertativo. Quais são essas etapas? Via de regra, em primeiro lugar, é a escolha ou a definição do tema da dissertação. Em segundo, é fazer uma seleção de bibliografia de textos que devem ser lidos. No caso de uma redação da FUVEST e do Enem, a redação já está colocada e o tema também já é dito. Você apenas tem que fazer a leitura e a devida interpretação desse tema. No caso de um trabalho, muitas vezes nós escolhemos o tema e nós queremos buscar textos, livros e outras referências para consultar, para estudar e para referenciar a nossa dissertação. O terceiro é ler e fichar os textos. Se você ainda não sabe como fichar um texto, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, você dá uma olhada, é um vídeo bem completo sobre como fichar textos, tanto como fazer fichamentos quanto ficha de leituras, falando sobre a leitura analítica, que é um modo muito interessante de como interpretar os textos e entender as minúcias das suas argumentações e as suas consequências. Feito isso, e depois de ter lido e fichado os textos, quando chegar o momento da redação é fundamental ir para o segundo plano, que é o plano lógico do texto. É nesse momento que nós vamos identificar como articular a tantas ideias e argumentos que nós lemos e estudamos. Ou seja, para que não fique confuso, para que não fique repetitivo, eu vou estruturar no plano lógico do texto quais ideias serão apresentadas primeiro, quais argumentos serão trazidos na sequência, ou seja, eu penso a articulação do texto. Feito isso, eu tenho muito mais tranquilidade e, sobretudo, mais confiança na escrita do texto. E essa estratégia ou esse método é o que possibilita escrever um bom texto dissertativo. Cabe observar que, feita uma leitura e fazer fichas de leitura, fichar os textos, ajuda muito na construção de uma dissertação. E por quê? Porque nós temos fácil acesso à análise que nós fizemos dos textos e nós podemos consultar e usar ora um ou outra argumentação do texto e não confiar só na memória. Então, para trabalhos de tipo acadêmico, científico, é muito interessante que ele seja preparado por fichas de leitura. Pronto, você escreveu a sua dissertação, mas ainda não terminou. Por quê? Porque é muito comum que tenham erros de digitação, erros da escrita, se for manuscrito, que alguma coisa passou, algum equívoco. Por isso é importante fazer algumas revisões. E as revisões é um passo fundamental onde nós aprendemos a identificar os nossos erros. Às vezes é bom se distanciar um tempo para conseguir fazer esse processo de revisão. Isso funciona em um trabalho que tem um determinado prazo. Infelizmente, as condições são outras quando nós estamos numa prova, num Enem, ou numa FUVEST, ou algum outro vestibular, ou até provas de concurso público que exijam um texto dissertativo. Mas a prática de redação e revisão dos nossos próprios textos fazem com que isso fique cada vez mais habitual. E quando dispomos de menos tempo, isso está mais natural e a gente consegue perceber esses erros. E depois de ter feito a redação do texto, ter passado por algumas revisões, chegamos à versão final do texto, esse momento tão aguardado para todos nós que escrevemos dissertação. E é muito importante depois ser lido pelos pares, por colegas, porque ter esse retorno, o comentário, as observações são muito importantes e nos ajudam a melhorar não só nesse texto, como em outros textos. Se você que acompanhou até aqui e entendeu o passo a passo para um trabalho dissertativo de tipo acadêmico-científico, mas ainda ficou com dúvidas em como adaptar
em uma redação dissertativa de modelo escolar, inclusive é o modelo que cai em vestibulares e no Enem, o que eu digo para vocês é: o tema já está definido, o texto também já está escolhido. Foque na leitura, uma leitura calma, uma leitura atenta. Extrai os argumentos, as principais ideias, ou seja, tudo o que nós fazemos numa ficha de leitura. Entre no texto, entenda o texto, interprete da melhor forma possível. A partir disso, faça o plano lógico da sua redação. Ou seja, pense como que você vai estruturar, que argumentos são mais fortes, como que uma ideia pode reforçar a outra. Feito isso, você tem todas as condições de fazer uma excelente redação do Enem, uma excelente redação na FUVEST e tirar uma nota ótima. Quero agradecer a Júlia Delgani, a primeira apoiadora do canal. E se você quiser apoiar o canal, o Elogio da Filosofia está no Apoia-se. O link está aqui na descrição. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu curtir e comenta aqui embaixo. Qual é o modelo de dissertação que você mais tem dificuldade, que se depara? E diz, esse vídeo te ajudou? E se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre o modelo escolar ou sobre o modelo acadêmico-científico, comenta aqui que eu vou elaborar com todo prazer um vídeo aprofundando nos detalhes tanto um quanto outro modelo de dissertação. Vejo vocês no meu próximo vídeo, até a semana que vem. E enquanto isso, assiste esse vídeo que eu escolhi para você.